Paz do Senhor, meus irmãos, quem vos fala é o pastor Eduardo Cassiava, dando encerramento no nosso trimestre na Escola Bíblica, irmãos, da Assembleia de Deus Madureira, revista Betel, na revistinha que estamos estudando, o livro dos Salmos. Maravilhoso é estar com Deus, né? Falando da palavra de Deus. Se você ainda não fez, convido a se inscrever no canal, deixar seu like se gostou, se não gostou, compartilhar os vídeos, deixar seu comentário, tá? A lição de hoje é a lição 13ª lição, o título do tema, Orando pela Intervenção Divina, tá? Quero fazer um resumo das outras lições. Na primeira lição, nós falamos dos Salmos, um guia devocional para o cristão. Ele é o inário do cristão, judeu, né? Do judeu, me permita. E hoje ele é um guia, pode ser um guia devocional para nós cristãos. Jesus Cristo e missões dos Salmos. Então, o Salmo cita a missão de Cristo, né, na lição número 2. A lição número 3, o Supremo Bom Pastor, de João 10. Então, Cristo é o nosso bom pastor. A lição número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Quem é o caminho? Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lição número 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Então, a nossa segurança está em Deus. Lição número 6, um chamado ao arrependimento. Então, nós arrependemos e encontramos a sua graça, a sua misericórdia, que nos permite estar na sua presença. Lição número 7, confiança em tempo de aflição. Na aflição, nós manifestamos e revelamos nossa fé. E a fé gera resultado, porque Deus responde. Lição número 8, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Nossos questionamentos devem ser entregues na presença de Cristo Jesus, meus irmãos, tá? Lição de número 9, um chamado à adoração e um alerta. Devemos adorar a Deus. Lição de número 10, rendendo graças ao Senhor. Toda a nossa trajetória devemos agradecer e render gratidão. Lição de número 11, celebrando a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser celebrada e praticada em nossas vidas. Lição número 12, edificando a família com temor e confiança no Senhor. A lição de número 13, orando pela intervenção divina, que vamos compartilhar hoje, tá? E pela orientação de nosso pastor, nós continuaremos o terceiro trimestre deste ano, também disponibilizando as aulas aqui na mídia social, no YouTube, para compartilhar por WhatsApp, Facebook, para que os irmãos que são grupo de risco, não podem estar indo na igreja, mesmo com a flexibilização do decreto, possam ter acesso à nossa EBD. Acabamos de sair da consagração em nossa igreja, foi um momento ímpar com Deus, único, e agora estamos gravando a aula. Salmos 144:3 diz assim: Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? Verdade aplicada. É fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Então nós devemos orar por nós, por nossa família e pela nação. Lembra que Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, chegou a notícia que os inimigos da nação de Deus estavam vindo pelejar. O que Josafá fez? Ele se pôs a orar e decretou um edito de um jejum. E Deus respondeu essa oração dizendo, essa peleja não tereis que pelejar. Então, nós devemos ter convicção de que oramos por nós, pela nossa família e pela nossa nação, pela sociedade. Oração pela sociedade, pela conversão, pela justiça, pelos governantes, para que tenham uma sensibilidade de justiça e governem corretamente. Então podemos apresentar nossas orações a Deus. O objetivo da lição: refletir sobre o nosso relacionamento com Deus, mostrar a importância de uma vida de oração, apresentar os efeitos de uma vida de oração. Lucas 1,18 diz sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ali Jesus usa de uma analogia, numa parábola, de uma fábula, dizendo sobre o juiz injusto e a viúva que tinha uma causa, e ela continuou persistir. Então o dever do crente é manter-se orando mesmo num período que não tem resposta. É assim que oramos.
Mesmo porque nós somos imediatistas por natureza. Então não veio a resposta ainda, continue orando, tá bom? Porque virá. O texto de referência é Salmo 144, ó. 5, 7, 9, 12 e 15 são as partes do Salmo 144. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Estende as tuas mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Deus está dando motivo para cantarmos. Como saltério com instrumento de cordas, cantarei louvores. Para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, que ficar claro, irmãos, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma introdução. No presente salmo aprenderemos sobre a oração acompanhada de confiança e louvor e os benefícios que ela traz para nosso relacionamento com Deus, para a nossa família, para a sociedade na qual vivemos. Salmo 144. O tópico 1, né? Estudaremos essa lição, o Salmo 144, que nos conduz à reflexão sobre nosso relacionamento com Deus, principalmente no que diz respeito à oração. Visão panorâmica, tópico 1 e 1. Os escritores Esdras e Reginaldo, na classificação dos salmos por assunto, inclui o Salmo 144 no grupo dos salmos de oração, usando principalmente em culto. Há quem o classifique como salmo de ação de graças e louvor. Encontramos neste salmo muitas expressões presentes no Salmo 18, bem como no Cântico de Davi, registrado em 2 Samuel 22. A presença de temas presentes em outros cânticos, segundo Kidner, fez vários estudiosos considerarem a possibilidade desse salmo ter sido composto por alguém posterior a Davi. Seja como for, é possível identificar nesse saltério muitas experiências de Davi. Sua plena confiança no Senhor, sua vida de constante reconhecimento e gratidão a Deus. Trata-se de um excelente guia para as nossas vidas devocional. Louvor, clamor, gratidão e intercessão. Ou seja, quando partimos para um ponto de vista de observarmos a vida de Davi, Davi nunca fazia as coisas sem... Ele, 99,9% da sua vida não fez coisas sem consultar Deus. Fez uma negativa que foi não ir para a guerra com o exército, sendo que ele era um homem de guerra. Ficou no palácio, viu uma mulher que não era sua, se deixou seduzir e errou. Mas em todas as outras características que vemos Davi, vemos ele adorando, perguntando orientação a Deus, orando e intercedendo. Então, devemos inspirar-nos a ser como Davi. Tá? Então esse salmo de cântico, ele revela essas características de Davi. Tópico 1 e 2. Um salmo que exalta a Deus. Irmãos, toda a nossa vida, ela deve ser investida, ela deve ser dedicada para exaltar o Deus da nossa vida. Temos motivos para isso? Obviamente que sim. O principal deles, nós iríamos padecer no resultado da culpa eterna. Jesus Cristo veio na cruz e nos deu o direito de justificação, perdão, remissão e de sermos ressuscitados com Ele ressurreto para uma vida eterna na presença dEle, mesmo que antes éramos indignos. Então temos este privilégio. Exaltaremos a Deus onde na nossa vida? Na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério, no momento que estamos sozinhos, no momento que estamos em sociedade. Vamos exaltar a Deus. Strong diz assim, não somos plenamente senhores de nós mesmos. Nossa autodeterminação é tão limitada que a nossa autoconsciência também é. No entanto, a vontade divina absolutamente não tem embaraço. A atividade de Deus é constante, intensa e infinita. Então vamos exaltar a Deus. Tópico 1 e 3. A inferioridade do homem. Irmãos, nós comparados a Deus, nós somos nada, nós somos o pó. É do pó que é nada, ele fez tudo. Quando partimos para o pressuposto do Gênesis, do caos entre Gênesis capítulo 1, verso 1 e Gênesis capítulo 1, verso 2,
havia trevas sobre a face do abismo. Então, Deus disse, haja luz. Então, do caos da treva, a palavra de Deus diz, haja luz e houve luz. Então, do pó da terra, em Gênesis 1:26, façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Do caos, do pó que sopra e não é nada, ele faz o ser vivo mais completo e complexo que pode se ter com inteligência, com raciocínio, que é o ser humano feito à sua imagem e semelhança. Mas mesmo assim somos pó. O que nos dá essa característica de sermos um ser vivo acima dos outros seres em características únicas, ímpar, é a imagem e a semelhança dele. Então tudo vem dele. O homem é tão frágil, tão fraco, tão impotente e rodeado de tantas fraquezas, e a vida dele aqui é tão breve e incerta que talvez ele seja como a própria vaidade. Os seus dias têm a pouca substância, considerando quanto pensamentos, cuidados da alma imortal são dedicados ao pobre corpo moral. Eles são como sombra que passa e não há perda nisso. Davi põe-se entre os que são vis e desprezíveis. Uma das características de Davi é reconhecer que ele, sem Deus, ou até mesmo com Deus, ele continua sendo inferior, mas ele sem Deus é nada, realmente ele é nada, tá? O que ensinamos no tópico 1? O Salmo 144 é o que exalta a Deus, é que o salmista procura fazer um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. Aqui nos remete a entender quem somos, onde devemos estar. Primeira coisa, não somos autossuficientes, somos totalmente dependentes da provisão de Deus em nossa vida. Isso nos coloca num lugar de simplicidade e humildade, que é onde devemos sempre estar reconhecendo que Ele é soberano sobre nós e nós somos apenas aqueles que são encontrados e agraciados por sua rica misericórdia. Confiança, oração, e a graça de Deus, tópico 2. Irmãos, a confiança e a oração, elas nos mantêm na posição de dependentes da graça de Deus. A graça é favor imerecido. É aquilo que não merecíamos de bem e recebemos de Deus. O que é a misericórdia? É a condenação que merecíamos e não nos foi remetida, porque Jesus assumiu ela na cruz. Então, esse favor imerecido nos conscientiza que não é por nosso mérito, é pelo amor que Deus nos dispensou na nossa vida e somos agraciados por isso. Devemos sempre seguir uma vida louvando, engrandecendo, bendizendo e adorando esse rico e poderoso Deus por este benefício. Tópico 2:2. Oração pela presença de Deus. Irmãos, a psicologia, a psiquiatria, a neurociência, a programação neurolinguística, enfim, eles afirmam que nós somos a média do que somos influenciados. Por exemplo, desde a formação dos nossos ossos, nossas células no ventre da mãe, até a fase da primeira infância, nós absorvemos muitas coisas que nossa mãe sentiu quando estávamos na barriga, dos alimentos que ela comeu, dos sentimentos que ela teve, das drogas que pode ter usado ou não. E aí depois vem a influência através do sentido sensorial, que é tato, olfato, visão, paladar, e audição. Então tudo que tocamos, sentimos o cheiro, sentimos o sabor, ouvimos, vemos, isso nos influencia, porque tudo isso causa uma resposta de conexão de sinapse neural no nosso sistema. Nós começamos a assimilar isso, porque nós somos receptores através desse sentido sensorial. Então, se nós ficarmos muito vendo só filme violento, nos tornaremos violentos. Se nós ficarmos muito perto de pessoas melancólicas, seremos melancólicos. Essa é a afirmação das ciências, né? Então, por que eu fiz essa introdução? Se nós ficarmos muito perto da palavra de Deus e uma vida de obediência e oração, nós vamos refletir esse hábito, seremos forjados a viver aquilo que esses relatos bíblicos dizem, o que a oração nos dá de força e principalmente o que a ciência não consegue explicar, porque é transcendente, o revestimento do Espírito Santo sobre nossa vida. Então eu te convido a investir muito tempo da sua vida
a oração pela presença de Deus na palavra, na tua vida, na obediência, e que você possa ser influenciado por isso, tá? Tópico 2 e 3, expressa confiança. Quando nós investimos uma vida, orar muito, ler muito a Bíblia, e mesmo assim fazemos pouco, porque depois de ter feito tudo isso, considere-se inútil, diz a Bíblia, fizemos só o que nos foi mandado. A consequência de uma vida de oração, com relacionamento com a Bíblia, perto de Deus, é uma expressa confiança. Nós vamos expressar essa confiança. O que é isso? Nos momentos de desafio, nós sabemos que nosso Deus é que peleja por nós. Prova disso é que Davi, ele nunca deixou de confiar em Deus e assumir pela sua própria força. Ele sempre entregou sua vida a Deus, tá? Então é muito bom. O Champlin, ele comenta no Salmo 9:10, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Encontramos aqui uma declaração significativa. Saber a verdade acerca de Deus produz confiança interior, de que as provações não podem abalar-nos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ademais, nenhum de nós vive inteiramente sem evidências do abrigo divino em toda a alma. Ou seja, nós estamos abrigados por Deus, irmãos. Então é muito importante termos essa consciência. O que aprendemos no tópico 2? Nossa segurança e certeza na oração estão baseados na graça de Deus. Devemos sempre orar a Deus e ter expressa confiança nele. Então, uma vida rotineira, habitual de oração, nos forja a dependermos sempre de Deus, a ter essa consciência, até registrado no inconsciente do nosso cérebro, porque o cérebro é dividido em hemisfério esquerdo e direito, num estudo da neurociência, e o direito ele é subjetivo, ele é inconsciente, ele dá respostas automáticas. Quando colocarmos isso registrado na nossa cabeça, até no automático dependemos de Deus, está forjado um autodependente de Deus. Tópico 3. Intercessão pelo bem da família e sociedade, irmãos. Não devemos ser egocêntricos, egoístas, individualistas, tomar cuidado para não ser iluministas, né? Querer trazer a razão acima da fé, porque a fé é transcendente, o culto é racional. O meu culto ele é equilibrado a Deus, ele é um culto que eu o enquadro na palavra, eu não preciso de exagero, de sentimentalismo, sensacionalismo, de coisas que não são fruto do Espírito. Mas a fé transcende tudo isso. Então, eu devo colocar isso, que eu sou uma pessoa dependente de Deus e que o Deus a qual eu dependo pode agir na minha família e no meio social que convivo. Tá? Então, devemos interceder pela família e pela sociedade. Tópico 3 e 1. Filhos, plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Ou seja, aqui ele faz uma analogia, usando do antropoformismo, que a planta, ela, na sua idade jovem, ela junta ela cria raízes, né? Todas as plantas, elas crescem, sua estrutura cresce primeiro na raiz, para depois formar a parte externa. Então, aqui ele nos está remetendo a criar raízes na presença de Deus, nossos filhos, né? E isso vai lhes dar estrutura para dar bons frutos. E esse fruto será gerado na sociedade. Por isso, nossa semente dentro de casa gera resultado de frutos na sociedade. Tópico 3 e 2. Filhas, pedras de esquina como colunas de um palácio. Ou seja, a estrutura, a mulher virtuosa, lembra? Ela edifica o lar, trata-se de edificação. Então é muito bom nós conversarmos, dialogarmos sobre Bíblia, sobre princípios cristãos com nossos filhos e filhas. Para isso ser uma semente de raiz e dar frutos no meio social. Tá? Tópico 3 e 3. Interesse pelo bem da sociedade. Irmãos, nós não podemos ser egoístas e achar já estamos salvos e a sociedade que fique. Não, porque a orientação de Cristo é até os confins da terra. Vamos cumprir a plenitude dos gentios, do tempo da plenitude dos gentios, que é ganhar muita alma para Cristo e transformar uma sociedade caída numa sociedade restaurada e reedificada em Cristo Jesus. É nossa missão isso, tá? Então é isso que aprendemos, encerra esse trimestre, quero orar com você, vamos orar. E domingo que vem iniciaremos o outro trimestre da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical no seu lar. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, te bendizemos por esse privilégio dessa lição, pela tua presença, porque tudo que aprendemos
Continue-nos, ó Deus, a falar conosco, a nos dar lembrança daquilo que lemos e falamos, para que podemos praticar nos momentos de desafio da nossa vida. Abençoa os autores, os escritores, a nossa editora Betel, todos os envolvidos. Que na próxima lição estejamos aqui, ó Pai, fiéis a aprender Tua palavra. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima lição.